Olá, boa noite. Justiça Eleitoral decide na sexta-feira se o ex-presidente Lula poderá participar do horário eleitoral gratuito. E veja também nesta edição. TSE autoriza partidos com apenas alguns segundos de propaganda a somar os tempos e fazer rodízio de candidatos. Michel Temer fala em distribuir senhas para controlar a entrada de venezuelanos em Roraima. Governo fecha acordo com o Supremo e libera o reajuste de 16% ao Judiciário. Receita Federal estuda aumentar o recolhimento de imposto de renda para quem ganha acima de R$30 mil. Quem ganha mais, acho que tem que pagar proporcional ao valor que ganha. Unicef alerta para o atraso escolar de 7 milhões de estudantes no Brasil. População brasileira chega a 208 milhões de pessoas e a maioria vive em apenas 6% das cidades. E os meus companheiros de bancada são o filósofo Vladimir Safatli e o cientista político Sérgio Fausto. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O governo enviou para Roraima tropas que patrulham a fronteira norte do Brasil como parte do plano de controle dos imigrantes vindos da Venezuela. E o presidente Michel Temer quer distribuir senhas para limitar a entrada de refugiados. Os militares que começaram a atuar em Boa Vista e Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, fazem parte da 1ª Brigada de Infantaria de Selva. A ideia é que os soldados se concentrem em uma faixa de 150 quilômetros da fronteira, agindo inclusive no controle de rodovias federais da região. A ação foi autorizada por decreto pelo presidente Temer, que hoje falou em adotar um sistema de distribuição de senhas para melhorar o controle de entrada dos imigrantes venezuelanos. Outra providência que talvez venha a ser tomada, ontem pelo menos foi objeto de conversações, é que entram 700, 800 por dia. E está criando problemas até para vacinação, para organização. Eles pensam em, quem sabe, colocar senhas, né? De maneira que entre 100, 150, ou quando ser 200 por dia, e cada dia entra um determinado número, para organizar um pouco mais essas entradas, né? Para o governo, a distribuição de senhas não pode ser confundida com o fechamento da fronteira. Roraima é a principal rota utilizada pelos imigrantes que tentam fugir da crise política, econômica e social do país vizinho. O decreto, que autorizou o uso das Forças Armadas no estado, foi anunciado 10 dias depois da cidade de Pacaraima registrar ataques de um grupo de brasileiros a acampamentos de venezuelanos. Só esse ano, o Brasil recebeu mais de 37 mil venezuelanos. Em média, 160 imigrantes por dia. Um programa de interiorização tem levado grupos de refugiados para outros estados. Muito boa noite, Vladimir Safatli. Boa noite, Sérgio Fausto. Obrigado pela presença. Bom, a gente começa analisando um pouco mais a situação dos venezuelanos nessa chegada ao Brasil e o tratamento até aqui dado a essas pessoas que enfrentam problemas em seus países e tentam acessar o Brasil. E principalmente sobre a fala de hoje do presidente Michel Temer, que menciona a possibilidade de criação de senhas, distribuição de senhas para atender esses refugiados. O que vocês pensam sobre isso? Fausto, quem começa? por favor. Por favor, Fausto. Bom, nós estamos diante de um problema grave que tende a se agravar. A Venezuela, país vizinho, é um país em colapso. O fluxo de venezuelanos para fora da Venezuela é imenso. O Brasil não é o principal destino. A Colômbia é o principal destino, o Peru recebe mais refugiados ou imigrantes venezuelanos do que o Brasil. Esse fluxo tende a crescer. O que tem acontecido na fronteira com o Brasil? Eles chegam a Pacaraima, que é bem na fronteira, a 180 quilômetros tem Boa Vista. Há uma enorme dificuldade da chamada internalização, né, que é a distribuição dessas pessoas para diversos pontos do território nacional. Há uma distância muito grande,
né? E as cidades brasileiras também ainda não se prepararam para receber esse contingente de pessoas. O que acontece? Há uma espécie de engargalamento na fronteira em Boa Vista, um acúmulo de venezuelanos naquela região. Uma tensão social e, sobretudo, política que se cria naquele momento, porque há, por parte, sobretudo, dos políticos de Roraima, uma espécie de exploração deste tema, a ideia de que esses caras vieram aqui e vão nos criar problemas, né? Então, há um pedido da governadora de fechar a fronteira. O senador Romero Jucá, que é de Roraima, acaba de romper com o governo, porque o governo não atendeu a essa demanda de fechar a fronteira. O que, aparentemente, o presidente Michel Temer buscou uma solução, um arremedo, uma espécie de meio termo, né, que nem atende à demanda de fechar a fronteira, tampouco, digamos, é uma solução, digamos, estrutural para o problema, né? A ideia de que você vai distribuir senhas, que você vai fazer uma espécie de gotejamento, não parece que é um remédio à altura da doença. O problema é que a doença ela acontece na Venezuela, né? Nós estamos sentindo aqui os sintomas disso. Como você vê? Eu concordo com o Sérgio. Eu queria só colocar duas questões que me parecem bastante importantes dentro desse tipo de problema. O primeiro deles não há país no mundo, ou talvez o Brasil seja um dos países do mundo que mais se beneficiou da vinda de refugiados. Sei lá, meu bisavô foi refugiado, parentes do Sérgio com certeza foram refugiados também. Você tem uma história longa de acolhimento de refugiados no Brasil. Então isso faz com que o Brasil deveria ser um país que entende como sua obrigação moral receber os refugiados, porque ele foi construído, entre outras coisas, desta forma também, certo? Quer dizer, há de fato um problema mundial com refugiados, não é só uma questão do Brasil, não é só uma questão da Venezuela, uma questão da Europa. Quer dizer, o mundo enfrenta essa questão, que são uma massa de não cidadãos, que vai circulando pelos países, porque você tem estabilidade em todos os lugares, e os governos se recusam a ter uma política organizada para saber como acolher e como dar conta disso. No caso brasileiro é muito exemplar, quer dizer, o que acontece agora? Por que a gente vê essa saída completamente mambembe, né? Que até a maneira de expressar e de demonstrá-la mostra o caráter completamente arcaico da decisão. Talvez nós façamos isso, talvez aquilo, o que demonstra que o governo não tem nenhum projeto de acolhimento, certo? O que não seria nem um pouco difícil. Quer dizer, a gente tem um país que tem uma dimensão continental, certo? Que você pode organizar cidades, pequenas cidades possam receber e essa tensão social que aconteceu em Roraima simplesmente não precisaria acontecer, em hipótese alguma. Mas o governo ele não vê isso como uma política necessária. Então, o resultado de fato, você vai tendo umas situações que são situações desumanas, com pessoas que estão em uma precariedade absoluta, que estão fugindo com as coisas que têm no corpo, com as coisas que conseguiram carregar, certo? Quer dizer, você coloca essas pessoas dentro de uma situação na qual elas se veem como objeto de violência contínua, né? Quer dizer, o que nós vimos na semana passada é uma coisa da ordem medieval, em última instância. Então, eu insistiria, isso é uma bomba relógio, quer dizer, isso não vai parar agora, o problema venezuelano não vai parar agora, isso vai continuar, né? E o presidente fez questão de frisar de que essa não seria uma medida que se aproximaria ao fechamento das fronteiras, não? Na linha aqui sugerida pelo Vladimir, o Brasil não pode fechar as fronteiras sem romper com compromissos internacionais dos quais o Brasil é signatário, né? Então, digamos, o Brasil não quer, digamos, se romper com a ordem internacional neste tema do acolhimento dos refugiados. Acho que foi um bom ponto levantado pelo Vladimir. Há compromissos normativos e de valores do Brasil com essa questão. O problema é que nenhum país individualmente será capaz de dar resposta. Precisa haver um esforço na região de coordenação entre vários países. Peru, Colômbia, Brasil. Conversas nessa direção têm havido. O problema é transformar conversas em políticas de fato coordenadas que deem resposta para um problema que está se agravando. E ainda sobre isso, tentar refazer a vida longe dos conflitos existentes no país de origem é uma das tarefas das mais difíceis. Muitos refugiados ficam sujeitos à exploração da mão de obra.
Jornadas de 15, 16 horas de trabalho e nenhum dia de folga em quase 8 meses. Foi o que enfrentou essa filipina trazida ao Brasil por uma agência de empregos. Ela trabalhava como empregada doméstica e foi indenizada ao denunciar os patrões. Eu nunca pensei em receber o dinheiro que era meu de direito. O importante mesmo era, eu posso sair dessa casa, eu preciso de descanso, eu preciso do meu tempo. A exploração da mão de obra é uma das armadilhas a que imigrantes e refugiados estão expostos ao deixar suas pátrias, fugindo da violência e da miséria. A proposta parece muito boa, um salário, lugar, apresenta as fotos e tudo, que não corresponde à realidade. E quando chega no local, já estão dentro da gaiola que não conseguem mais sair, com dívida de viagem, dívida de alimentação, excesso de hora, retenção de documentos, fica em situação análoga à escrava. No estado de São Paulo, 1 em cada 3 pessoas resgatadas em ações de combate ao trabalho escravo é imigrante. O agronegócio é o setor com mais ocorrências, seguido pela construção civil. Se considerarmos só a capital paulista, o setor têxtil lidera a lista. Bolivianos, peruanos e paraguaios são as maiores vítimas. A chilena Olga Fernandes Quispe veio para o Brasil em 1983, fugindo da ditadura do general Augusto Pinochet. Acabou trabalhando como costureira em uma confecção clandestina em São Paulo. O salário era pago a cada 3 ou 4 meses. Hoje tenta se aposentar, mas não consegue por causa dos anos sem registro em carteira. Era muito difícil mesmo. Nessa situação atual de crise econômica e de falta de emprego, tem mais pessoas em situação de vulnerabilidade, mais pessoas propensas a caírem numa falsa promessa de trabalho e serem submetidos a trabalho escravo e ficarem refém daquela situação. Um problema gravíssimo que sempre surge, não, nessas situações. Sim, essa é uma bela matéria, porque isso demonstra uma falácia que muitas vezes é utilizada, que bem, os refugiados eles apresentam um problema para a economia. Na verdade, o que você está vendo é outra coisa. Os refugiados são parte integrante de uma economia, mas uma economia de exploração absoluta, entendeu? Quer dizer, veja, a indústria têxtil brasileira funciona graças a uma exploração escravocrata de imigrantes e de refugiados. Então, isso demonstra, entre outras coisas, como essas pessoas elas têm, infelizmente, uma função terrível dentro do nosso sistema econômico, certo? Porque isso quer servir da mão de obra mais explorada, mais precária, mais vulnerável, né? E ainda por cima, a todo momento, com esse medo de ser mandado embora, de ser objeto de violência social e todo esse tipo de coisa. Digamos, eles estão numa condição de vulnerabilidade extrema, que o sujeito é, inclusive, a este risco de ter que aceitar trabalhos que são trabalhos análogos à escravidão. Tem prostituição, quer dizer, são pessoas destituídas de direitos e o Estado que os abriga numa situação absolutamente extraordinária precisa criar os mecanismos e as práticas para, de fato, protegê-los de tal maneira que, de duas uma, ou integrá-los, né? Ou, na melhor das hipóteses, que eles possam voluntariamente voltar ao seu país de origem, que é o desejo da grande maioria deles, quando a situação no seu país de origem permitir que eles voltem às suas origens com condições de segurança razoáveis. O fato é que isso pode demorar muitos anos. E há casos inúmeros no mundo de populações deslocadas que se deslocam, às vezes, para campos de refugiados. Você tem países na África com campos de refugiados que foram criados nos anos 90. Né? Então, nós estamos assistindo aqui um fenômeno que outras regiões do mundo já assistiram, e é bom que saibamos agir enquanto é tempo, porque as consequências são consequências muito dramáticas para as pessoas atingidas. Talvez que se aproxime de nós, brasileiros, de uma forma diferente nesse momento e que nos force a ter outras medidas. Não? Sim. E eu acho que também é sempre bom lembrar que o mundo é feito de fluxo migratório. Não existe nenhum momento na história onde não há grandes fluxos migratórios. Só pega os armênios, foram 700 mil pessoas que saíram em 10 anos do começo do século XX. Então, quer dizer, essa ficção de que você tem um Estado-nação de fronteira fechada, onde você nunca vai receber pessoas que, de uma certa maneira, vão recompor o tecido social, é uma ilusão completa. Exato. Posso fazer só uma observação que eu acho que é mais grave? O Vladimir tem razão, mas a capacidade de absorção desses grandes fluxos migratórios
no auge do capitalismo industrial, de grandes fábricas, em que você conseguia absorver com tecnologias que ainda requeriam trabalho humano em grande quantidade, era mais fácil. O fato é que hoje é mais difícil essa absorção e não é por outra razão que grandes fluxos migratórios criam um caldo de cultura favorável à emergência de políticos, movimentos e partidos de extrema-direita que manipulam o medo do estrangeiro com base, digamos, em um apelo que é um apelo xenófobo, né? Isso é muito claro na Europa, sobretudo na antiga Europa do Leste, e a gente vê isso em escala micro no estado de Roraima, mas há candidatos, inclusive à presidência da República, que, digamos, exploram esse tema, que localizado por hora em Roraima. Até gostaria de dizer que, na verdade, me parece que os governos eles têm uma razão para não agir. Quer dizer, porque quando você não tem uma política, de fato, concertada com várias outras nações de acolhimento de imigrantes, o que acontece com os refugiados? Eles viram isso que você mostrou na matéria, ou seja, eles viram a mão de obra mais explorada, mais vulnerável, mais precária possível, permitindo que a economia funcione, certo? Mas permitindo que a economia funcione, voltando a um grau de espoliação que é típico do século XIX. Como o Sérgio falou, são pessoas sem menor direitos, são não cidadãos, né? Então, quer dizer, essa inação, ela tem uma razão de ser. Essa é a questão terrível do processo. A Ângela, 53, fala sobre isso no Twitter. Ela diz que muitas marcas famosas escravizam costureiras vendendo suas peças caras em lojas de grifes. Somos mais de 208 milhões de brasileiros. A estimativa foi divulgada hoje pelo IBGE. Mais da metade da população vive em apenas 6% dos municípios. São Paulo é a cidade mais populosa, com 12 milhões de habitantes. E Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o município com o menor número de moradores, apenas 786. Em Goiás, uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas após a explosão em uma destilaria de álcool. A explosão aconteceu na Denusa Destilaria, em Jandaia, a 120 quilômetros de Goiânia. O jovem Natan Silva, de 19 anos, que trabalhava no local, morreu. Outros 3 funcionários estão internados em estado grave. O acidente teria sido provocado por falha em um dos equipamentos. Em nota, a Denusa Destilaria lamentou o acidente e informou que presta assistência às vítimas e aos familiares. Um estudante foi morto a caminho da escola em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Leonardo Costa Matos, de 19 anos, foi baleado após ter o celular roubado. Este é o 3º caso de jovens assassinados após roubo de celular na região metropolitana da capital. E veja a seguir, o governo vai conceder reajuste salarial para o judiciário em troca do fim do auxílio moradia. E ainda, TSE autoriza partidos com poucos segundos de propaganda eleitoral a somarem os tempos. Nós voltamos já já. No Brasil, candidatos sem partido não podem concorrer a cargos eletivos. Mesmo assim, muitos tentam a candidatura avulsa. Para subir a rampa do Palácio ou se sentar nas cadeiras do Congresso, o eleito tem que ser filiado a algum partido político, como determina a Constituição de 1988. Minha opinião é só que a gente tem muito partido político para isso. Talvez não precisasse de tantos. Deveria poder ter candidaturas independentes, mas para isso acredito que precisa ter uma mudança de legislatura. Até agora, o TSE recebeu 21 pedidos de candidatura avulsa para presidente. Este professor acredita que a candidatura sem partido precisa de uma discussão maior. Embora tenha se tentado fazer algumas leituras, penso que com a Constituição em vigor a gente não tem essa possibilidade. Países como Estados Unidos, Chile, Índia, França, Irã, as candidaturas avulsas valem até para presidente da República. Basta ser cidadão. Na França, Emmanuel Macron venceu as eleições sem pertencer a nenhum partido. Aqui no Brasil, a discussão foi para o STF. O assunto está com o ministro Luiz Roberto Barroso, que deve analisar o caso só depois de outubro.
O jurista Modesto Carvalhosa tentou se candidatar à presidência de forma independente. Para ele, a cláusula criada depois da ditadura não faz mais sentido. Na ditadura só havia 2 partidos, a Arena e o MDB. Então, a abertura partidária e uma democratização dos partidos. E com isso puseram essa cláusula de que só pode ser candidato quem for membro de um partido. Isto é uma aberração dentro do sistema democrático, porque na democracia só pode ser candidato aquele que é independente ou partidário. Como você vê a questão, Sérgio? Essa seria também uma solicitação maior em relação à renovação política tão pedida? Será que esses candidatos observam aí nesse caminho, nessa estrada, uma possibilidade mais efetiva? Vamos lá. A questão não é simples. Vamos começar pela constatação do que existe hoje. A Constituição, a esse respeito, a meu ver, ela é cristalina. Não há margem à interpretação. Quem não for filiado a partido não pode ser candidato. Eu acho que a candidatura avulsa não me parece uma boa ideia. O caso do Macron é um caso um pouco diferente. E isso é permitido na França, é permitido na América Latina, no México, recentemente na Colômbia há mais tempo, que é a possibilidade de formação de coalizões cívicas, ou listas cívicas, que tenham um candidato. Então não é propriamente uma candidatura avulsa, é um conjunto de forças da sociedade ainda não organizadas na forma partido, e que, preenchidas determinadas condições, número de assinaturas, etc., podem inscrever um candidato. Aí me parece que faz sentido que, de fato, abre uma brecha para maior representação de forças sociais que não se veem representadas no status quo, no sistema político tal como ele está colocado pelos partidos. A ideia de uma empreitada individual me parece um equívoco. A representação política, ela nunca é uma representação de um indivíduo, ela é a representação de uma coletividade. Para que ela tenha, inclusive, efetividade no plano da representação no parlamento, uma andorinha só não faz verão. Acho que, de forma geral, essa é a ideia que fica mais associada na mente da população. É por causa da ideia do avulso, né? A ideia do avulso, da ideia do singular. Então, eu acho que... Mas, digamos, isso não esgota o campo das possibilidades de candidatos que não são necessariamente filiados a partidos. Eu dei o exemplo aqui da França, da Colômbia, e o México começou uma experiência nesse sentido. Nessa primeira experiência não resultou em nada. No caso mexicano, os partidos é que mandaram na eleição. Você concorda? A minha posição é um pouco diferente. Na verdade, eu acho que a questão que está sendo colocada em jogo é se os partidos eles serão os atores políticos plenos, os únicos atores políticos plenos ou não. Né? Ou seja, a condição de ser filiado a um partido te dá a possibilidade, então, de desempenhar um papel de ator político de maneira plena, ou seja, participar de eleições, e não só entrar em coalizões de governo, mas principalmente participar do processo eleitoral ou não. Né? Eu acho que a questão dessas candidaturas independentes, ela coloca duas questões que me parecem muito interessantes. A primeira delas é, bem, um pouco como se foi levantado, isso te permite criar listas independentes. Né? Ou seja, então eu posso, juntamente com outras pessoas, com outros setores da sociedade, que não se sentem representados pelo quadro partidário, certo? Interferir no processo eleitoral. Por outro lado, a ideia da candidatura independente, eu insistiria que, bem, nunca uma candidatura é só de um indivíduo. Porque se ela é referendada dentro de um processo eleitoral, é porque você tem um conjunto, então, de cidadãos e cidadãs que se veem, de uma maneira ou de outra, representados dentro daquele processo, dentro daquela proposta. Né? Então, ou seja, ele não chega como candidato independente. Chega como alguém que foi capaz, de uma maneira ou de outra, de mobilizar setores importantes da população que não se viam contemplados dentro da partidocracia em operação. Né? Eu acho que isso é importante até para os partidos, eles se colocarem melhor, né? Porque aí eles vão ter que ter, à sua maneira, um atrativo que não é simplesmente o que nós vemos hoje, que é você tem alguns partidos que são relativamente consistentes, você tem uma série de outros que são, na verdade, espaços nos quais você vai vender a possibilidade de você participar de processos eleitorais. Né? E para isso acontecer na prática, teria a necessidade de que
as regras fossem tem que mudar mudadas a com um Constituição. ano... Não, tem que mudar a Constituição a Constituição com um ano não permite, isso é claro. A Constituição não permite. A minha discordância aqui vai na seguinte direção com o Vladimir. É o fato de que, quando se faz esta relação de representação, ela não se dá propriamente em relação a um indivíduo. O mecanismo que o eleitor tem para, de alguma maneira, ter alguma previsão sobre o comportamento daquele representante que ele elegeu, é o fato de que ele esteja associado a um certo programa. E é um certo programa que é respaldado por uma coletividade, que pode ter a forma partido, pode ter a forma de uma lista cívica. A lista cívica, ela me parece um formato interessante no momento eleitoral. Quando ela chega ao parlamento, ela precisa encontrar algum mecanismo mais formal que permita assegurar que aqueles compromissos assumidos na eleição sejam respeitados por aquela coletividade que foi eleita. Quando a eleição é de uma pessoa só, há dois problemas. Primeiro, é o caminho aberto para o mundo das celebridades na política. Levam grande vantagem aqueles indivíduos que se destacam, sobretudo no mundo da mídia, sobretudo, digamos, candidatos avulsos bizarros haveria aos magotes. E mais do que isso, qual é a capacidade de controle que o eleitor tem sobre um só representante? Ele é líder de si mesmo. Ele levanta de manhã pensando uma coisa, vai dormir pensando outra, e ele não há nenhum mecanismo de controle sobre essa oscilação do seu comportamento parlamentar. Pois é, Sérgio, mas eu acho assim, essas duas questões que você colocou, isso já ocorre hoje dentro da nossa estrutura de partidos. Quer dizer, a presença contínua de celebridades, isso ocorre já na nossa estrutura de partidos. Mas nós acentuaríamos isso, Vladimir, eu tenho minhas dúvidas, porque você abre, inclusive, a possibilidade, por exemplo, de que você tenha pessoas que estão em movimentos, que estão em setores organizados da sociedade, mas que não estão dispostas a entrar em partido, que elas tenham mais presença. Digamos, você tem um movimento ecologista, né? Então, você está lá dentro desse processo. Você não quer entrar em partido, você não se vê representado dentro do quadro, porque não tem nenhum partido que tenha um programa ecologista como você gostaria que tivesse. Te dá a possibilidade, sim, de se colocar, porque você não vai aparecer como um indivíduo. Dentro do embate político, o indivíduo nunca é um indivíduo. Ele é aquele que veicula uma série de propostas, de demandas que muitas vezes não foram ouvidas ainda, né? Olha, pelo Twitter, o Marcos Migliano diz que a única maneira de haver renovação política é a possibilidade de candidatura independente. Opinião do Marcos Migliano. Só que eu queria colocar só um detalhe a mais, ainda mais num sistema como o brasileiro, onde você vê que é uma estrutura muito engessada de partidos. Sei lá, você tem líderes de partidos que são líderes de partidos há 20 anos, há 30 anos. Então, você imagina, de fato, o processo de renovação chega onde já chegou agora. Quer dizer, você bloqueia completamente o processo. Eu acho que, digamos, a minha perspectiva é uma perspectiva mais de democratizar os partidos. Dos partidos se abrirem, serem forçados a abrir, né? Digamos, o mecanismo natural dos partidos, e aí vale para todos, e vale para qualquer elite política, é procurar se proteger os seus quinhões de poder, né? Renovação da perspectiva dos incumbentes significa perder poder. Ninguém cede poder. A sociedade precisa forçar. Mas, na minha perspectiva, é forçar as portas dos partidos. Os partidos, com todos os seus defeitos, a meu juízo, ainda são um mecanismo, um veículo de representação que mais fidedigno nesta relação de representação entre representados e representantes, com todos os seus defeitos. TSE marcou para sexta-feira a análise do caso do ex-presidente Lula. Os ministros vão decidir se ele pode participar do horário eleitoral gratuito. E hoje, a Justiça Eleitoral autorizou partidos que têm menos de 30 segundos no horário eleitoral gratuito a somar os tempos no rádio e na TV. O acordo precisa ser registrado no TSE. A chamada flexibilização do horário eleitoral pode funcionar da seguinte forma para os 8 candidatos que têm menos de 30 segundos no rádio e na TV. Somados, chegam a 1 minuto e 13 segundos. O TSE autorizou que seja feito acordo entre os partidos para o uso desse tempo.
Acordo esse deverá ser protocolizado neste Tribunal Superior no prazo estabelecido para verificação. Assim, por exemplo, os candidatos fariam um rodízio, ficariam sem aparecer alguns dias para poderem falar mais quando chegasse a vez. Essa proposta de acumulação de tempo foi apresentada pelo Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Isso nunca existiu nas eleições passadas, porque todos os partidos tinham mais do que 30 segundos. O horário eleitoral gratuito começa depois de amanhã para governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais, com programas também às segundas e quartas-feiras. Os presidenciáveis aparecem às terças, quintas e sábados. Serão 2 blocos. No rádio, sempre às 7 da manhã e meio-dia. Na TV, à 1 da tarde e 8h30 da noite. A Justiça Eleitoral também aprovou os registros de mais 4 candidatos à presidência. Ciro Gomes, do PDT, Henrique Meirelles, do MDB, Álvaro Dias, do Podemos e João Goulart Filho, do PP. 5 já tinham sido aprovados: Vera Lúcia, do PSTU, Cabo Daciolo, do Patriota, Guilherme Boulos, do PSOL, João Amoedo, do Novo e Marina Silva, da Rede. Faltam 4: Jair Bolsonaro, do PSL, Emael, da Democracia Cristã, Geraldo Alckmin, do PSDB, que pode ser analisado amanhã, e Lula, do PT. Ontem foi negado o pedido do Partido dos Trabalhadores para que Lula tivesse o mesmo espaço dado a outros candidatos na cobertura de telejornais. O tratamento isonômico pretendido não se coaduna com as circunstâncias pessoais vividas pelo candidato. Bom, Sérgio, flexibilizar, Vladimir, este horário de propaganda é uma novidade. Seria uma forma mais justa de expor os candidatos com curtíssimo tempo? Eu acho que ela minimiza a desigualdade na distribuição do tempo. Vamos pegar 2 candidatos que têm, digamos, perfis bastante diversos. Marina e Bolsonaro. São candidatos que aparecem com grande intenção de voto nas pesquisas de opinião. Não é razoável que eles tenham um percentual tão baixo na distribuição do tempo da televisão. Eu francamente, acho que há argumentos para dizer que não deva ser absolutamente igualitário. Mas a regra que foi montada é uma regra que favorece demasiadamente os partidos de maior representação na Câmara e no Senado, o que coloca, digamos, um viés de continuidade, portanto, anti-mudança, anti-renovação importante nas regras do jogo. E você, Vladimir? Sim, eu também concordo. Agora, só a respeito dessa questão do ex-presidente Lula, eu tenho dificuldade de entender qual seria o princípio que impediria que algum partido utilizasse a figura, por exemplo, do Lula na sua campanha, certo? Porque, veja, a princípio, o tempo do partido, o partido usa como ele quiser. Se quiser colocar um presidiário para falar, ele coloca. Se quer usar o ex-presidente, ele coloca. Se quer colocar um popular, ele coloca. Certo? Então, me parece que a única expressão que possa justificar isso é o medo da influência. Né? É o mesmo fato de que ele tem 40% dos votos, ele pode realmente influenciar a eleição. O que, mais uma vez, quer dizer, deixa a eleição, na sua legitimidade, uma situação muito fragilizada. Né? O presidente Michel Temer fechou um acordo com o Supremo Tribunal Federal e vai conceder reajuste de 16,38% para o Judiciário em troca do fim do auxílio moradia para a magistratura federal. O auxílio moradia é de R$ 4.377 mensais. Com o reajuste, os rendimentos dos ministros do Supremo vão passar de R$ 33.700 por mês para R$ 39.200. O governo ainda terá que realizar uma alteração na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que não previa o aumento salarial para o STF. O efeito cascata do reajuste a todo o judiciário chegaria a 3 bilhões e 300 milhões de reais. Sérgio, você vê a medida e... Nós estamos agravando um problema que já é muito sério. Quando a gente olha o orçamento federal, grosso modo, é da ordem de 1 trilhão 350 bilhões. Desse 1 trilhão 350 bilhões, você tem 900 bilhões, que é quase 70% dele, que representa gasto com salário, pensões e aposentadorias. Né? O que sobra para fazer gasto em outra, sobretudo gasto de investimento, é muito pouco e cada vez menor. Né? Mais grave ou tão grave quanto isso
nesta distribuição de salários, pensões e aposentadorias, tem um viés muito regressivo, ou seja, arrecada-se de quem tem menos recursos e se faz transferência para setores de mais alta renda dentro do serviço público. Não é exemplar desse tipo de problema o fato de que quem, neste caso, está sendo beneficiado por este aumento é o judiciário. Isso tem um efeito cascata por toda a estrutura do judiciário. Não é só o governo federal que vai pagar a conta, são os estados estão quebrados. Então, digamos, nesta linha vai chegar um momento que, digamos, só a inflação é possível, o mecanismo pelo qual você resolve isso, quando você tem ao longo de muito tempo, você vai tendo cada vez mais gasto, as receitas não acompanham, você gera déficit, amplia a dívida, e o Brasil expandiu a dívida enormemente. A maneira de fazer isso, tem duas maneiras de fazer isso. Através de um acordo na sociedade, que você faz uma combinação entre mais tributo e menos gasto, né? No caso do Brasil, nós já chegamos num nível de tributação muito, muito elevado, ou então, o que se faz é via inflação, que é o imposto mais perverso sobre quem tem menor poder aquisitivo. Eu acho também que isso demonstra a ausência completa de compromisso dessa classe com o país. Certo? Há algo de obsceno nesse tipo de colocação. Só para deixar um exemplo, vejam, há 2 semanas atrás, órgãos de fomento à pesquisa, como o CAPES e o CNPq, fizeram um alerta muito sério à sociedade brasileira, dizendo que eles não vão conseguir funcionar com o orçamento que se tem entre a educação hoje. E são órgãos que são responsáveis por pesquisas em várias áreas, desde medicina, áreas de humanidade, áreas de psicologia, áreas de engenharia, certo? O que faz com que nós sabemos muito bem, quer dizer, um país que não consegue investir em tecnologia, não consegue investir em formação, não consegue investir em conhecimento, é um país que simplesmente vai ter que comprar isso a todo momento, certo? De outros países, então nunca vai conseguir sair de uma posição de subdesenvolvimento. Então, o que acontece? Esse valor que eles estão pedindo, que eles conseguiram, é mais ou menos o mesmo valor que a CAPES e o CNPq precisariam. Você percebe que obscenidade. E o governo disse que não tinha condição de fornecer, certo? No entanto, porque você está falando de um poder que tem um poder de pressão muito grande em relação à classe política, que está completamente contra a parede, com medo em todos os sentidos, ainda mais esse governo, certo? Mais alguém como o senhor Temer, quer dizer, que é um presidente processado, um presidente com processos abertos, que sabe que deve ir para a cadeia assim que sair da presidência. Quer dizer, é claro que ele vai tentar fazer tudo para o Poder Judiciário. Agora, quem paga a conta dessa brincadeira? Sem conseguir atingir a meta, novo dia D de vacinação contra a poliomielite. O sarampo está marcado para este sábado. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% das crianças entre 1 e 5 anos. No entanto, mais de 3 milhões não tomaram as doses. O único estado que cumpriu a meta foi o Amapá, que vacinou cerca de 99%. E o Rio de Janeiro teve a menor cobertura, com pouco mais de 50% das crianças vacinadas. O Dia Nacional de Combate ao Fumo foi marcado por palestras e ações de conscientização por todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 11 anos, houve uma redução de 36% de fumantes no Brasil, resultado puxado por campanhas de combate ao tabagismo. O cigarro é a principal causa de morte evitável no mundo. Ele reduz a expectativa de vida em 20 anos e pode provocar até 14 tipos de câncer. O historiador Yuval Noah Harari, autor dos livros Sapiens, Uma Breve História da Humanidade e 21 Lições para o Século XXI, disse em uma entrevista ao jornal o Globo que só a união dos povos pode combater os problemas da atualidade. Vamos ver na nossa frase do dia. Aqui no telão. Acho que os humanos têm a sabedoria necessária para superar os desafios futuros. Ao mesmo tempo, sei que nunca devemos subestimar a estupidez humana. É uma das forças mais poderosas da história. Yuval Noah Harari. Como vocês veem essa colocação? Enfim, eu acredito na sabedoria humana, mas tenho um medo enorme da estupidez. Vamos tomar o caso da mudança climática, que é uma ameaça à sobrevivência da espécie humana na face da Terra.
você tem uma situação em que este é um problema que requer a coordenação dos principais países do mundo, os principais países emissores, né? Brasil, China, Estados Unidos, etc. Para obter o quê? Para obter um benefício que é um benefício futuro, né? Para isso, você tem que, alguns sacrifícios você tem que fazer no curto prazo. Os dirigentes políticos em geral e as pessoas em geral têm uma enorme dificuldade de antecipar o futuro, problemas futuros e fazer sacrifícios no presente. Em geral, prevalece a atitude de dizer, vamos empurrar isso com a barriga. O problema da mudança climática é que se nós empurrarmos um pouco mais isso com a barriga, ainda que nós, mais à frente, tomemos consciência do problema, porque os efeitos vão se agravar, talvez seja tarde demais. Porque você pode ter literalmente passado do ponto. Passado do tempo. Em que a reversão do processo de aquecimento se torna impossível, ganha dinâmica própria. A partir dessa mudança, a alteração climática se torna francamente perigosa à sobrevivência dos seres humanos sobre a face da Terra. Irreversível. Sobre a face da Terra. Isso. Não, eu tenho um pouco de dificuldade de entender qual é de fato o espírito da frase, porque dá um pouco a impressão de que ele está querendo dizer que a natureza humana tem o seu quinhão de estupidez, né? E talvez a questão interessante seria colocá-la de outra forma, quer dizer, perguntar a quem interessa a produção da estupidez. Certo? Quer dizer, quem ganha com a produção da estupidez? Quem ganha com a produção desses afetos que nos embotam, sei lá, com o medo, certo? O medo atávico, a insegurança. Quer dizer, quem se privilegia desse tipo de processo? Que tipo de sociedade, de uma maneira ou de outra, acaba levando, de fato, populações a agir de forma estúpida? Né? Quer dizer, o que elas procuram preservar quando elas fazem dessa forma? Acho que essa talvez seria uma questão mais interessante. Né? Mas, seja, no caso, eu conheço as premissas do Vladimir aqui. Sim, sim. No caso da mudança climática, que de fato coloca em xeque o conjunto da humanidade. Os pobres sofrerão primeiro. Mas, digamos, não há, por mais rico e poderoso que o sujeito seja, dificilmente ele escapa dos efeitos da mudança climática, ele e os filhos dele. Então, há algo que não tem a ver propriamente, digamos, que interesses, afinal de contas, estão sendo preservados ou maximizados. Há um problema, digamos, de dificuldade de uma inteligência coletiva, não é de uma pessoa, de conseguir agir no presente em função de um cenário futuro que ainda não se materializou, mas que a inteligência mostra que nós chegaremos lá e que aquilo será altamente prejudicial para todos. Sérgio, mas veja, nosso processo de desenvolvimento sempre foi predatório. Desde da primeira Revolução Industrial, quer dizer, passar de ser uma relação predatória à natureza é absoluta. Isso demonstra como há um modelo de desenvolvimento para qual essas questões, elas imediatamente parecem questões abstratas. Né? Porque você não está no cômputo imediato do processo. Então, isso faz com que acabe passando por racional falar, não, deixa isso para depois, sendo que nós sabemos muito bem que provavelmente não haverá depois. Né? Olha, pelo Twitter, a Ana Luísa Martins e Silva fala do autor, diz que é um grande historiador, o Yuval Noah Harari, maravilhoso. Acabei de ler o Homo Deus, uma breve história do amanhã, outro livro dele. E o Celso Morelli diz, parece que a estupidez está vencendo atualmente. E em instantes, Unicef alerta, estudantes brasileiros têm 2 ou mais anos de atraso escolar. E mais, Receita Federal pode adotar tributação especial para quem ganha mais de R$30 mil. Daqui a pouco. A Receita Federal estuda uma proposta para aumentar a alíquota do imposto de renda para quem tem rendimentos acima de R$30 mil mensais. Você acha que é justo cobrar mais imposto de quem tem salários maiores? Eles ganham mais, têm mais capacidade de pagar do que a gente que ganha menos.
Quem ganha mais, acho que tem que pagar proporcional ao valor que ganha. A Receita Federal estuda adotar uma tributação especial para as pessoas físicas que ganham mais de 32 salários mínimos, em torno de R$30 mil. Hoje, quem recebe a partir de R$ 4.664 paga o teto do imposto de renda, uma alíquota de 27,5%. Se a mudança for aprovada, pessoas com rendimento acima de R$30 mil entrariam numa nova faixa de contribuição. A tabela do imposto de renda não é corrigida desde 2015. Quem tem rendimentos de até R$ 1.903 fica isenta de pagamento. Acima deste valor, o desconto é feito em alíquotas a partir de 7,5%. Para o Felipe, que é empresário, o aumento da alíquota para os salários maiores pode provocar uma debandada de mão de obra especializada no país. Você pega áreas de pesquisa, né? Qual que é o incentivo de você trazer um estrangeiro para trabalhar aqui, né? Sendo que ele vai ter que pagar mais imposto do que ele paga no país dele, né? Eu acho que aí as empresas elas iam preferir ter área de pesquisa fora do país. O mestre em finanças públicas, Amir Kadir, defende outra proposta. A taxação de grandes fortunas seria uma medida mais justa. Outra medida seria a tão esperada reforma tributária. O que ocorre no Brasil é que o sistema tributário ele é antidesenvolvimentista. Ele segura o crescimento econômico porque há um excesso de impostos sobre o consumo. E quem paga mais proporcionalmente ao salário que ganha é a população que ganha até 2 salários mínimos. Ela paga metade do que ganha em impostos. Bom, reforma tributária, taxação de uma nova faixa salarial. Abordamos também a questão da tributação de grandes fortunas, são vários elementos. Não, veja, essas questões elas são absolutamente centrais, é muito interessante que elas tenham sido levantadas. A colocação do entrevistado de que isso poderia afastar a mão de obra, isso é uma falácia. Uma falácia por uma seguinte questão. Veja, nós pagamos no máximo 27% de imposto de renda no Brasil. Estados Unidos, você vai a 31%, então já é mais alto do que o brasileiro. Certo? Na Inglaterra, você vai até 50%. Que é muito mais alto que o brasileiro. Então, a gente está falando de países que são pátrias do liberalismo. O que acontece no imposto brasileiro não é que o imposto brasileiro é alto, ele é injusto. E o segundo entrevistado falou muito bem. Você tem um processo no qual o imposto está muito vinculado ao consumo. E é claro, o imposto sobre o consumo, as pessoas de mais baixa renda, elas sentem o imposto de maneira mais efetiva, certo? Porque, afinal de contas, é o mesmo imposto para mim, para você, para o sujeito que ganha 1, 2 salários mínimos. Quer dizer, e ele, então, vai pagar muito mais, proporcionalmente, o imposto. Enquanto o imposto de renda é quase intocado no Brasil. 27,5% é uma brincadeira em relação ao imposto de renda. Então, pelo menos essa colocação, o certo seria você transformar o imposto, você mudar a estrutura do imposto. Você tira do consumo e joga na renda, porque isso é mais justo. Você faz com que as pessoas que ganham mais, elas vão ter que contribuir mais, enquanto as pessoas que ganham menos, elas vão ter o seu rendimento mais preservado. Sérgio? Em grandes linhas, eu concordo com o Vladimir com alguns nuances aqui. Quer dizer, a linha geral é essa, você tem que tributar mais renda, sobretudo, também patrimônio, menos consumo, porque aí você tributa, você tributa menos o pobre. Né? Isso é questão de justiça social. Na questão do imposto de renda da pessoa física, eu acho que tem espaço para ter uma alíquota um pouco maior. Não dá para ser como na Inglaterra, porque a renda per capita na Inglaterra é muito maior do que no Brasil. Nós não temos um retorno, inclusive, do ponto de vista de serviço, que tem na Inglaterra. Mas dá para ser maior. A questão é também uniformizar o tratamento da renda do trabalho no Brasil, porque tem de tudo, né? Tem o PJ que ganha pelo Simples, pelo MEI, então tem gente que paga 6,5% de alíquota de imposto de renda, tem gente que paga 15%, tem gente que paga 27%, desempenhando basicamente a mesma função, quer dizer, de uma desigualdade completa. Né? Então, precisa passar por uma uniformização. Precisa taxar mais também, digamos, o que é pessoa física mascarada de pessoa jurídica. Né? Precisa taxar mais dividendos. Provavelmente você vai ter que taxar menos o lucro das corporações e mais a transferência do lucro para as pessoas físicas na forma de dividendos. Mas, em linha geral, a regra é essa, tem que taxar mais renda e mais patrimônio e menos consumo. Um estudo apontou que 1 a cada 5 alunos brasileiros tem atraso escolar.
O levantamento do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostrou que dos 35 milhões de estudantes matriculados na educação básica, 7 milhões têm 2 anos ou mais de atraso na escola. O maior percentual está no ensino médio, com 28% dos estudantes atrasados, o que corresponde a mais de 2 milhões de jovens. O estudo aponta ainda que os meninos são os mais afetados. Representam quase 31% dos jovens com atraso escolar, enquanto meninas representam 20,7%. As distorções também se mostram por regiões. No norte é onde se concentra a taxa mais alta de alunos com atraso escolar, 41%, seguido do nordeste com 36%. De acordo com o levantamento, os estudantes negros e indígenas são os mais afetados. E veja, daqui a pouco, o rei do pop, Michael Jackson, completaria hoje 60 anos. E a ONU apresenta relatório cobrando respeito aos direitos humanos na Nicarágua. Aguarde só um instante. No telão, nós temos mais algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. Vamos ver. O Felipe Macedo, que diz: bancada muito inteligente hoje, dá gosto de ver. O Felipe Alt diz: se o TSE fizesse uma verificação nas contas dos partidos, a maioria seria descredenciada e o problema já diminuiria. Mas no Brasil ninguém quer resolver nada. E a Beatriz Bonfim diz: o pai do Steve Jobs era imigrante sírio. Imagina se tivessem fechado a porta de entrada para ele. Barrar a entrada de imigrantes é a mesma coisa que barrar novas oportunidades no país. Quem vocês querem comentar? Eu acho que a Beatriz ela tem toda a razão. Quer dizer, eu insistiria não só uma questão de oportunidade para o país, mas acho esse é um dos poucos pontos onde a política se vincula à moral. Tem uma questão moral fundamental. São pessoas em extrema vulnerabilidade, certo? E que precisam ser acolhidas. Você tem que ter uma concertação para que isso seja realidade, né? Bom, adorei o que o Felipe disse, mas vou comentar ao Felipe Macedo. Essa questão, digamos, de financiamento dos partidos da política é uma questão chave que não está bem resolvida. Uma maneira de lidar com essa questão que ele levanta, que é a bagunça na conta no financiamento dos partidos, a dificuldade de apurar as contas, é criar um mecanismo pelo qual a doação para os partidos já vá direto para contas abertas no tribunal, de tal maneira que essa prestação de contas seja mais célere e mais precisa. Okay. Hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada, Vladimir Safatli, Sérgio Fausto, pela presença. Aguardo os dois na próxima. Nós terminamos esta edição de hoje com Michael Jackson. Neste dia 29, o rei do pop comemoraria 60 anos. Michael Jackson morreu em junho de 2009, aos 50 anos, mas o seu legado musical segue encantando. E o álbum Thriller ainda é um dos mais vendidos da história. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. Anote aí, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã. Até lá! You okay?